Oi, gente! Estamos por aqui hoje. Vamos dar início a essa primeira prosa compartilhada. Para quem ainda não conhece, deixa eu falar um pouquinho, né, de como foi sonhado e pensado esse chá com prosa para vocês. O chá com prosa ganhou espaço no Instagram. Eu gravava pensamentos e partilhas minhas que as pessoas se identificavam. Então achei que era pertinente trazer esse chá agora para um pod e trazer essa mulherada, esse contorno de mulheres que tem aqui na nossa região, que pode compartilhar junto com a gente várias ideias e dores também dessa vivência, né, desse universo feminino. E hoje a gente vai ter essa primeira prosa compartilhada, que é com essa maravilhosa, foi com Joana. E por que, Joana? Deixa eu te explicar, que é Conta. importante a gente falar sobre isso. Há um tempo atrás eu tive uma vivência, né, de rodas terapêuticas femininas com várias outras amigas também que eram profissionais dessa parte terapêutica, né, de terapia. Cada um em sua atuação, e a gente percebeu que existia esse nicho feminino que precisava muito de cura. E aí, na última live e que eu fiz com Joana, que foi sobre libido feminina, não foi, Foi. amigo? E aí eu percebi que chamou claramente os comentários, o retorno, e aí eu disse, não, eu preciso tirar esse projeto da gaveta, eu preciso que esse chá com prosa, eu preciso que a gente fale mais sobre esses assuntos, que a gente possa trazer mais informação para essas mulheres. Eu preciso criar esse lugar de escuta e de espaço, então acho que a prosa é isso. Não é nada formal demais. É um papo bem descontraído. Mas é o Simbora. lugar pra gente não, que a gente não precisa se diminuir. É o lugar que a gente pode ser a gente, ser livre. E para que a gente possa ressignificar vivências, aprender uma com a outra. E principalmente falar sobre essas dores, né? Falar que elas existem, falar que elas têm espaço e que tá tudo bem senti-las. São inúmeras. Então, são inúmeras. Então, gente, sejam bem-vindas, né? Você que me acompanha aí no Instagram, você também que já tá no pod aí, que tá me assistindo gravado, enfim. Sejam bem-vindas. Hoje o foco realmente foi mais feminino, mas aqui a gente recebe todo tipo de público, né, amiga? E Sim. é isso. Vou deixar a Joana falar um pouquinho, mas o tema que a gente quis trazer hoje foi o cuidado feminino, nesse cuidar feminino como caminho para o autoconhecimento. Então, começa muito pelo cuidar, né? Quando a gente percebe que precisa cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, tudo começa no cuidado, né, amiga? Sim. Então, fala um pouquinho de tu pra gente. Fala um pouquinho como é que tá sendo essa experiência da tua vivência. Se vocês não me conhecem, meu nome é Denise, eu já atuo como terapeuta aqui em Caruaru nas práticas há mais de 6 anos, atendo em 2 clínicas, e já atendo, a maioria do meu público também é feminino. Então, tudo isso que a gente está trazendo também já foi visto necessidade em consultório, né, para poder trazer um conteúdo mais rico para vocês. Eu espero que realmente consiga atingir, que vocês consigam realmente aproveitar esse conteúdo. Então, fala um pouquinho, amiga, sobre tu. E bora Simbora. bater essa prosa boa? Vamos embora. Meu nome é Joana. Eu sou estudante de psicanálise, mas já trabalho com mulheres há 15 anos. Então, esse cuidado feminino já é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Sim. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô super feliz de estar aqui com esse convite. Que live é bom, viu? Mas tá assim, frente a frente é mais gostoso. E ainda com um chazinho pronto. É pra gente ficar com o coração cheio de gratidão. E aí, a gente vai conversar hoje sobre essa necessidade feminina de buscar a aceitação não só no outro, mas também de olhar para si, porque quando você se olha, quando você se sente, você se Sim. percebe, quando você se autoconhece, você começa a ter cuidado em tudo. E não é o cuidado do outro, é o cuidado em si, o cuidado Sim. de estar atenta e olhando para você mesma. E isso é riquíssimo. E vamos embora que esse assunto hoje rende, viu? Olha, eu sou polêmica. Eu já trouxe uma pergunta bem babado para te Vamos fazer. embora. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que as ideias vão fluir. Minha amiga, de acordo com a vivência que você tem, desaprendemos a ser mulheres. Ou estamos todas com o nosso feminino ferido. Me diga o que é que você pensa, o que é que você acha sobre isso. Eu acho que Sim, nunca, em hipótese alguma, a gente vai desaprender a ser mulher. sim, Porque é a nossa essência. A gente nasceu para ser isso sim, e os instintos naturais fazem com que a gente não se destrua desse caminho. Mas o feminino ferido é uma evidência. É uma coisa que é palpável e a gente consegue perceber isso nas trocas que são feitas. Como assim? O feminino ferido vai te deixar uma pessoa, nem sempre não feminina, mas uma pessoa numa posição de mais rude,
de mais, com mais necessidade de estar à frente, de prover, de buscar, de ter Com força. menos empatia, mais resistência aos sentimentos. as mudanças. Exatamente. Vai te deixar uma pessoa mais ferida. Porque quando você não consegue liberar aquilo que você nasceu para ser, Sim. você nunca vai ser uma pessoa curada. Então, o feminino, ele está extremamente ferido. E a gente nota isso nas ações, nas atitudes. Quantas vezes eu não peguei clientes já que vieram Sim. com a intenção de mudar um cabelo e ressignificar uma vida. Sim. E quando terminaram esse processo, viram que a vida não foi ressignificada. Porque por mais que a aparência conte, por dentro dela existe um vazio que vai além do cabelo. Sim. E aí, amiga, quando tu falou sobre esse cabelo, quem me conhece, quem já é antiga aqui no Instagram, né, já me segue há um tempo, sabe que eu passei pela transição capilar, que não é um babado muito fácil de passar, preciso te dizer. Né? E aí eu precisei mudar muito esse conceito da Denise que era e a Denise que precisava nascer. Né? E de como o cabelo, eu me lembro que minhas palavras eram muito claras, né? Assim, não era só um cabelo, era sobre a sua identidade e assim, sobre como você às vezes de forma muito inconsciente você se deixa levar pela normalidade, pelo que é bonito na sociedade, pelo efeito manada. Então todo mundo tem um cabelo liso, aí todo mundo vai com cabelo liso. Aí não, agora a moda é não sei o quê, né? E a gente vai corta o cabelo e deixa do jeito que tá na moda. E aí você aos poucos vai se desconectando de você e você vai desenvolvendo transtornos de imagens que não é tão legal de conviver. Perfeito. E daqui a pouco você se olha no espelho e se diz assim, mas rapaz, quem é essa menina mesmo, né? E aí não é só sobre ciclos, né? Eu percebo que as mulheres têm muito essa necessidade de mudar de cabelo quando mudam de ciclos. Isso é importante, eu acho que é avassalador. Sim. Mas é sobre conseguir encontrar a identidade também em quem se é e em quem se vê. Então era basicamente isso que acontecia com a Denise de antigamente, tá? Eu me olhava no espelho e dizia, não tá batendo. E aí quando você vai olhar para as suas raízes, né? No meu caso, eu olhei para a minha ancestralidade e eu vi que eu venho de uma família de negros. Então, é cabelo afro, minhas tias têm cabelo afro, então não condizia comigo, né? Não condizia com a minha história, não condizia com a minha essência, de onde eu vim, da minha origem. E ela disse, não, então por que eu não quero ter o cabelo cacheado? Será que é só pelo cacho, né? E aí tem um podcast muito gostoso que eu vou deixar aqui de indicação para vocês, que é um presente, tá? Que é pra dar nome às coisas de Natália, que ela é maravilhosa. Pra dar nome às coisas. Isso. Natália é maravilhosa. E o nome do pod já é bem pertinente, né? Pra dar nome às coisas. E o último episódio que ela fez, gente, ela fala disso, né? Dando nome aos incômodos. Que incômodo é esse? E aí, é exatamente esse trabalho que muitas das vezes a gente, mulher, passa pela vida e não realiza. Claro, com as demandas do dia a dia, aí vem filho, vem marido, vem casa, e muitas das vezes a gente adia, justamente para não enxergar a dor que tá aqui. E era isso que acontecia comigo. E aí foram anos, eu tentei anos me libertar da progressiva. E aí eu me lembro, assim, que da última vez que eu tentei e não consegui, foi muito traumático. Porque eu me lembro que eu sentei na cadeira, eu dei a progressiva chorando. Eu disse assim, mas não é mais que eu quero, não é mais isso. Mas eu não conseguia manter o cabelo todo cacheado. Aí passou um tempo, eu disse, não, vou deixar ele cachear, vai chegar uma hora que vai dar. Eu disse, então vou manter eu só mantia a progressiva na franja. Porque eu disse, se eu sobreviver à franja, porque o que me incomodava era a frente do cabelo. Eu disse, se eu sobreviver à franja, todo o rolê eu mantenho amarrado. E aí, quando eu sobrevivi à franja, chegou uma hora que eu disse assim, tá muito volumosa já a franja. Ou eu corto e faço meu BC, ou eu vou voltar a dar progressiva, porque eu não tava mais aguentando aquilo. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu fui em Maju, eu disse assim, Maju, corta. Ela disse, Denise, vai ficar curto? Eu disse, corte, eu só quero que corte. E quando eu me vi com aquele cabelo pequeno, eu lembro que eu cheguei em casa, né, e aí Rafa, meu esposo, olhou assim e disse, quem é essa mulher que chegou agora? Quem é essa mulher que chegou agora, né? E aí, quando eu disse, não, eu vou aprender a lidar, eu vou aprender a me descobrir. E aí é todo um aprendizado desse cuidado também. Eu fui aprender e comecei a estudar realmente como tratar meu cabelo. E eu me recordo muitas vezes olhar para ele, chorar e dizer, poxa, você era tão lindo. E eu não tinha descoberto essa beleza ainda por conta desse efeito que muitas das vezes ecoa na gente, do ter que seguir um padrão, né? De ter que estar sob um padrão, sobre um molde da sociedade. E aí é engraçado, porque depois disso, eu passei de forma muito simples, assim, chegar nos lugares e dizer, poxa, quantas mulheres têm cabelo cacheado? E aí eu vejo que são pouquíssimas ainda, mas quando eu olho, eu super me identifico. Porque eu digo, não, aquela dali, ela teve coragem de ser ela, entende?
Então, claro, não que quem não tem ou quem não quer passar pela Sim, transição, sim, não, sim, sim. não é sobre isso. Mas quem também tem esse anseio. Uhum. Então, quando a gente começa a entender que essa busca de si é um caminho, é uma jornada muito longa para a vida, aquela música que eu te falei, né, antes de começar aqui o pod, eu falava de uma música de Ivete, que é Acalma Tua Alma, né? E ela fala muito disso, que a aprendizagem é para a vida. Sim, Então, quando você se coloca como um aprendiz da vida e esse autoconhecimento é um processo que você vai levar na sua jornada, você começa realmente a experimentar as fases, entende? E a transição, para mim, foi assim, um redescobrir da Denise. Não foi só um cabelo, foi assim, um perfeito. identificar de imagem. E eu imagino, mas veja, essa mudança começou primeiro dentro e repercutiu no fio, né? Sim. E assim, foi um resgatar realmente. Depois eu fui me adaptando, não com volume. E aí hoje eu me sinto mais tranquila, porque eu me recordo também que passei por aquele tempo. Eu disse, não, não quero mais ver escova. Não quero mais ver chapinha, não quero mais ver nada. E eu disse, não, não quero, porque aí vai. Eu tinha muito medo depois ficar dando chapinha e ele não cachear mais também. Senão vou. Passei um tempo. Aí quando foi Precisava do recentemente, corte. depois da gestação, eu disse, não, eu vou me ver, vou brincar comigo, vou me ver com o cabelo cacheado. Eu me lembro que eu cheguei em casa com o cabelo cacheado, aí meu esposo disse a mesma coisa. Oxe, é aquela menina que eu namorava, tipo, de alguns anos atrás. Porque eu disse, não, vou brincar comigo. Agora eu me sinto livre pra brincar comigo. Hoje eu sei quem é a minha essência e aí eu me sinto mais tranquila pra estar cacheada. E me perguntaram no Instagram, tu tá lisa? As meninas ficaram chocadas, né? Quem me segue. E eu disse assim, eu vou ser a Lisa mais cacheada que você conhece. Porque é exatamente isso. Depois que você encontra o seu lugar de conforto em si, não é sobre estar com liso ou cacheado, é sobre estar É bem com sobre quem ser se é. você. Exatamente. Entende? É. Mas assim, e eu percebo que tem muito esse movimento das mulheres que vão no salão feridas, Sim. na expectativa de que a escova, de que o cabelo, de que a maquiagem camufle a dor que tá aqui. Isso não Isso. vai acontecer, Não. né? Então eu imagino que assim, tu nesse cuidado dessas mulheres consegue perceber muita coisa, analisar muita coisa, né? É Houve complexo. um tempo que elas chegavam e vinham com essa procura de mudança e queriam instantaneamente sair de lá totalmente satisfeitas e realizadas com a vida delas. Mas aí teve três coisas que você falou aqui nesse momento que você disse assim, que você ele precisou de tempo Sim. para se adaptar à sua mudança. Você teve que aprender a cuidar da nova Denise que estava surgindo. Sim. Por mais que essa Denise já tivesse existido em algum momento, você aprendeu a cuidar novamente e teve aprendizado. E esses são os três passos que qualquer ser humano precisa para de Exato. fato entender e ressignificar aquilo que ele é. Exato. Para de fato começar a se perceber e se permitir como indivíduo. Não Sim. adianta você querer ter o seu autoconhecimento se você não tiver tempo, cuidado e estar disposta a viver o aprendizado que aquilo vai te trazer. Sim. Isso é fundamental. Então, às vezes, a frustração das clientes era: Esse caramba, eu imediatismo, já né? fiz tudo o que eu devia ter feito para mudar visualmente e não consigo ser quem eu nasci para ser. Porque não era só a mudança do cabelo que faria sentido. O que faz sentido é, de fato, você viver a sua essência. Você saber Sim. quem você é. Olhar para você e dizer assim, como você falou, eu posso ser quem eu sou com cabelo liso ou Sim. cacheado. Eu só preciso ser quem eu nasci para ser. E esse mundo da moda, né? Vou dizer moda não, eu vou dizer assim, beleza em si, né? Sim, Porque é sim. geral, inclui tudo. Mas de como cada momento é uma tendência diferente, né? Então, quando você não tá muito firme nisso, você realmente vira um fantoche naquilo ali. Vira. Então, eu tava comentando até com uma amiga minha que também trabalha com estética, eu tava falando sobre isso, né? Eu disse, se você for parar pra olhar, é cílio postiço, é unha de gel, é cabelo... Não que você não deva, não, não é sobre isso. Mas assim, qual vai ser a próxima tendência que talvez eu vá seguir, né? E talvez se realmente eu quero. Isso. Porque é muito sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho toda essa vaidade. Eu acho que eu já comentei contigo, pra me maquiar é todo um Uhum. processo. E eu acho lindo, eu admiro muito as mulheres que se maquiam e têm essa vontade, esse desejo. Eu costumo dizer assim, que até a maternidade me sacolejou mais pra isso. Mas é sobre você respeitar e dizer assim, eu quero realmente fazer, sabe? Você Eu entender realmente se é a quero. sua necessidade, né? Ou se realmente é só uma manutenção que as pessoas pedem para que eu faça, para que eu continue, para que eu esteja incluída, para que eu esteja parecida com as minhas amigas, ou esteja sendo bem aceita, entende? Sim. Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar para isso de forma mais crítica, respeitando primeiro quem se é. E depois vem todos os adereços. Sim. Porque quando você sabe quem você é, tudo que chega, chega para embelezar.
ressalta. Mas quando você não sabe, querida, você Perfeito. vai ser um conjunto de acessórios ou de, como é que eu posso dizer, de práticas de beleza, mas que no final vai ecoar no vazio que você já tem. Então, é importante a gente avaliar sobre isso, né? Como as mulheres hoje se deixam levar por esse efeito manada e trazer elas para si, que Sim. é maravilhoso se cuidar e se amar. E quando a gente fala de autoconhecimento é sobre isso, né? Se permitir esse cuidado, mas Sim. entender que o autoconhecimento não é só isso, É. né? Para que a gente não puxe só esse nicho, né? E quando a gente falava na live de libido, gente, a gente falava muito sobre essa energia yin, não foi? Eu lembro que a gente ressaltou um pouco sobre isso. E aí foi um assunto muito gostoso que Foi. repercutiu. Eu, como sou acupunturista, eu entro muito pela vertente dessa visão holística do tudo, né? E na acupuntura a gente fala muito sobre a saúde do útero da mulher. Então a gente fala muito, né, que a nossa saúde mental feminina está muito ligada à saúde do nosso útero. Por Sim. isso que quando a gente está menstruada, a gente tende emocionalmente não estar bem. E tá tudo bem, porque é um processo. Na última live também eu indiquei para a Joana, que foi um livro de um vídeo eu esqueci, As Mulheres que Correm com os Lobos, Mulheres se que eu não me correm engano. com os lobos. E aí ela fala muito sobre isso no livro, né, da repressão cultural que a gente viveu. Então, antigamente lá atrás, era meio que tipo a menstruação da gente fosse visto como algo errado. Então, você era meio que ficava ali em casa e a sua única responsabilidade era trazer o primogênito. Então, era Exatamente. mais ou menos isso. Então, a gente veio de uma cultura em que a gente não tinha espaço para ser. E quando eu falo de espaço para ser, espaço para liberdade. Então, eu percebo esse movimento ainda na sociedade das mulheres que têm medo da liberdade. Sim. Né, estão acostumadas a viver nessa opressão. E quando eu falo liberdade, não é libertinagem. Não é sobre estar com a roupa mais curta ou fazer nada de forma incrédula. Ou não é sobre isso. Mas é a liberdade de ser, de ter voz, de falar, de se expor. Então, por isso que às vezes é comum a gente estar em rede social e tantas pessoas virem admirar o nosso trabalho. Mas, na verdade, a Sim. gente percebe que aquelas mulheres teriam tanto potencial ou mais que os nossos. Nossa. Né? E a gente diz assim, putz, por que ela não está aqui? Por que não criar momentos como esse? Por que não mostrar essas mulheres? Mas existe muito essa dificuldade. Às vezes é uma mega profissional e a mulher não consegue ter essa desenvoltura porque ela não tem liberdade para si. Então, isso culturalmente foi muito impregnado na nossa cabeça, né? A gente começou a ser reprimida aí, as mulheres que tratavam com questões medicinais, na época com ervas. Eu sou terapeuta floral, então com certeza naquela época eu seria subjugada. Né? Quem trabalha com óleos essenciais, então, menina, já vai, né? A gente Já tá não meio consegue aí associar, o chá complicado. já ia ser um babado. Mas, naquela época, as mulheres já eram presas, né? Pela Sim. religião, né? Pela Igreja Católica, que era quem predominava na época, por conta que mexiam com isso, mexiam com a natureza e eram conceitos desconhecidos. Né? E aí, hoje, a gente pode trazer isso, essa repressão para a sociedade de hoje. Então, é aquele, né? Cala a boca, menina, fecha as pernas, não é assim. Você não Senta pode, direito. senta direito, fala baixo. Porque a sua gargalhada é tão alta, né? E aí incomoda. A Exatamente. mulher livre, ela incomoda. Muito. E sabe o que é mais dolorido? É doer em outra mulher. Sim. Porque essa dor vem de outra mulher na maioria das vezes. Então, se você vê uma mulher sentada numa mesa de um restaurante ou num bar e de repente a risada dela te incomoda, fala muito de uma insegurança que você tem com você. Sim. Né? É mais sobre, será que eu queria ser aquela pessoa ali? Será que aquela liberdade é que eu tô prendendo aqui? Isso. Né? E aí Isso. incomoda. A mulher ser livre incomoda. A mulher falar sobre sexualidade incomoda. Eu hoje mandei um vídeo pra minha fisiopélvica, porque a gente na gestação faz Uhum. acompanhamento com a fisiopélvica. E tem alguns exercícios de massagens do períneo. Menina, eu mandei pra ela, eu disse assim, eu vou ter que fazer essa massagem. E ela vai, Denise, eu disse, tá tudo bem. Mas veja como isso ainda assim, ainda Sim, como é sempre vai tratado, ter. né? Sempre. E veja, é o nosso corpo, é o nosso espaço, é o nosso acesso. Isso ainda é tão desconhecido, né? Isso ainda é tão privativo. Isso é visto tanto como libertinagem, ou como pecado, ou Exato. como feio. Né? A gente tocar nesse assunto é muito dolorido para muitas mulheres. E quando a Sim. gente vai ver, por exemplo, que a gente vai ter doenças no corpo feminino que falam diretamente sobre o estado emocional dessa mulher, é muito gritante. Tem uma postagem no meu Instagram que eu falo exatamente sobre isso, né? A gente fechou tanto a boca e fechou tanto as pernas, que a gente desenvolveu endometriose, candidíase, miomas. Então, o mioma fala muito, né? Muito. Sobre essa mulher, que ela disse muito sim para todo mundo e não diz para ela.
né? Então, quando a gente vai ver, candidíase, por exemplo, é aquela mulher que ela não consegue colocar para fora o que ela sente. Então, ela vive ali reprimida, vive tendo sempre que dizer sim, senhor, não, senhor, tudo bem, é assim. Então, Mesmo que doa muito, ela mesmo que precisa doa castrar muito, aquilo. Ela não precisa. pode ser quem ela é. Em um processo de infertilidade, por exemplo, né? Então, Sim. eu não consigo gerar vida em mim. Isso fala muito dessa mulher criativa que Eu não tem passei acesso. muito por isso no período que eu estava Sim, tentando engravidar, porque eu desenvolvi policístios. E depois foi que eu vim entender que isso estava totalmente ligado à mulher que eu estava sendo. A exato. provedora, a que tinha que estar à frente, a que Sim. controlava, a que dominava o ambiente. E aí, quando eu vim ter o conhecimento disso, foi que eu pude entender que eu precisava ser quem eu nasci para ser. E eu não nasci para ser isso. Eu não nasci para ser a mãe do meu esposo na época. Sim, E por mais que isso fosse doloroso, era necessário porque o meu corpo entendia que eu já havia parido. sim, Então, por que parir de novo? Se aquilo dali me trouxe um peso muito grande. sim, E ele me punia como? Sendo infértil. exatamente. Não me permitindo gerar. Porque era exatamente ali que estava concentrado todas as minhas dores, todos os meus anseios, todas as minhas preocupações, tudo aquilo que eu desejava e o meu corpo não podia produzir pela incapacidade que eu demonstrava de não ser quem eu deveria ser. E aí, quando eu consegui finalmente engravidar, foi que começou todo o processo de entender, de amadurecer, de ver qual era o meu lugar, qual eram as minhas Sim. necessidades. E aí veio a separação. E mais uma vez, eu tive outro sintoma causado totalmente emocional. Eu tive uma hemorragia durante 4 meses. Sim. E quando eu levei pra ginecologista, eu disse, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, porque Alguma eu tô coisa que- diluindo, tem alguma Sim. coisa errada. Sim. E aí a gente fez vários procedimentos, fez vários exames, várias coisas, e nada tinha dava resultados. Não davam nada. E aí ela disse assim, é psicológico. E eu não aceitei. Eu disse, não, eu não admito que seja psicológico, porque eu tô bem. Primeira coisa, você não tá bem. Quando você não admite que você Sim. pode ter algum problema emocional, você já não está bem. Porque todos nós somos passíveis de termos problemas emocionais. Então sim. tá tudo bem que não esteja bem. É, exatamente. Né? Exatamente. E aí, levo isso pra análise. Chego na minha analista e digo, olha, Maria José, é impossível. Ela disse que eu não tô bem. Aí, automaticamente eu já começo a chorar. Aí ela fez, mas você acha que você tá bem? O choro já disse muita coisa, né? Aí eu O fiz, choro já disse então. eu não tô bem. E acredite, nessa sessão de análise específica, eu consegui identificar o que era que estava trazendo o meu transtorno emocional. Sim. Eu me sentia boa demais para sentir raiva da situação a qual eu tinha vivido. Então, toda a raiva, ela se concentrou nessa região uterina, Sim. ovariana. E aí, nesse dia, eu disse, a partir de hoje eu entendo que eu posso sentir raiva, que tá tudo bem eu sentir raiva, que eu sou um ser humano normal como outro qualquer, que tudo que eu passei era necessário ter Sim. raiva, e a partir de hoje eu não permito mais que a raiva domine meu corpo. Denise, em 4 dias, o sangramento ele foi totalmente cessado. Até hoje. Sim, Acredita nisso? acredito. E mesmo depois desse período, que isso já vai fazer o quê? Uns 4 meses, eu tive outros momentos de muita raiva. E aí, o que era que acontecia? Eu dizia assim, essa raiva não vai dominar o meu corpo. Eu estou com raiva agora, eu sou só raiva. Eu vou sentir, vai passar, mas isso não vai me maltratar mais. Sim. E depois que eu aceitei essa dor, que esse sentimento era possível pra mim, que estava tudo bem que Sim. isso acontecesse, curou. Passou. Eu não tive mais. Tu me falou disso e eu me lembrei muito de uma paciente que chegou pra mim e eu fiz uma sessão com ela. Eu comecei no escuta terapêutica e a gente concluiu com a sessão Theta Healer. E ela me falava muito na sessão Theta Healer sobre esse universo feminino, né, das vivências dela. E eu me recordo que eu disse assim, na sessão eu senti muito que ela estava muito feminina, ela estava muito aberta para o feminino. E ela me relatou isso, ela disse que tinha vários ovários também policísticos e que tinha se curado depois que tinha se aberto para esse conceito de feminilidade. É incrível. É incrível, né? É incrível como nós mulheres somos tão complexas a esse ponto de entender, né? De que podemos prover de forma inconsciente até, ou Isso. consciente até, a cura do nosso corpo através da mental. Né? E você falar disso para muitas mulheres ainda é algo muito duvidoso. Porque é esse Sim. conceito que se chega. Eu não Sim. admito.
Chegou uma paciente para mim com ansiedade. Ela disse a mim, eu pensei que estava infartando. Eu fui pro pronto de atendimento, chegou lá e disse, não, é ansiedade. Eu não acreditei, fui fazer vários exames. Então, assim, não se acredita ainda Não. sobre o poder da mente em relação ao nosso corpo. E quando tu me Infelizmente, falou não. muito sobre esse feminino ferido, eu me lembrei de outro caso também que chegou para mim, de uma paciente que era, a questão dela gritante era muito controle. Né? Então, da mesma forma que somos reprimidas, costumamos a reprimir. E aqui é uma vertente muito tênue, porque não reprime só a menina, né? A mulher que foi reprimida, ela não tem de reprimir só a filha mulher, mas a filho homem também. E eu me lembro que na escuta dela, ela foi muito clara. Ela falava um pouco sobre o filho, a inconformidade dela, do filho ainda estar na casa dela, com uma certa idade, e ela bancar ainda, né, esse filho e tudo mais. Mas no fundo da fala dela, ela não queria se libertar daquele filho. Né? Então é normal, você vai para terapia, você vai levar um problema, a sua maior queixa é aquilo que menos você quer se libertar. Mas, Exatamente. quando ela chegou, que ela falou isso, eu disse, a necessidade de controle dela é o filho-marido. Então, veja como, às vezes, uma mulher ferida, ou uma mulher que ela não teve um bom relacionamento com o esposo, ela começa a transferir essa falta de carinho, de atenção, para o filho. E foi exatamente isso que aconteceu na jornada dela. Então, ela estava incomodada com a dependência que o filho tinha, mas, ao mesmo tempo, ela não se via no lugar de tirar essa dependência, porque ela precisava da atenção. Né? Ela precisava, na verdade, dela primeiro, e depois de atenção. Então, é um efeito dominó. Eu sempre digo assim, a mulher que ela é feliz, ela contagia. A mulher que é infeliz, ela causa danos geracionais. Porque aí começa do filho que vai pro neto e aí é um efeito dominó. Não tem um fim, não Não tem tem um um limite. fim, não tem um fim. E às vezes tudo como também você se permite viver, né? Então eu tô gravidinha e eu nunca percebi um momento tão necessário de estar em terapia quanto na gestação. Né? Em todas as fases da minha vida, claro, a gente precisa de em qualquer momento. Sim. Mas na gestação é muito primordial. Porque ali, eu costumo dizer, é uma caverna, querida, de luzes e de sombras. E de medos, que coisas que vão voltar para você e questões ancestrais. Sim. Que eu disse, não, Muito eu fortemente. preciso realmente tratar isso para que eu não perdure, não derrame nos outros e não coloque para frente algumas dores. E aí você percebe, você começa a ter cuidados, você começa a ter contatos com outras mulheres nesse ciclo, porque a gestação me trouxe muito isso, contato com mulheres fantásticas e contato com dores de mulheres também que viveram suas maternidades ou que viveram o seu gestar de forma doentia. Sim. Ou aquele filho não foi desejado, ou aquele filho foi de um cara que não queria, ou aquele filho foi de um casamento e traz o reflexo daquele casamento. Sim. Eu olho pro filho e eu me recordo de toda a dor, eu não consigo desvencilhar, né, a dor da criança com a dor do marido, enfim. E aí eu me recordo, pitaco a gente mais escuta, né? Eu acho que toda gestante sabe disso. Mas aí eu me recordo que a última que eu ouvi foi, você acha que não vai conseguir amamentar não, porque seu seio tá muito pequeno. E aí eu disse, então, não, ali foi nítido o quanto foi dolorido para ela a questão da maternidade, né? E quanto nós mulheres derramamos nas outras as dores que temos se não tratarmos. Então, veja, eu não conhecia, não tinha intimidade com essa pessoa. Ela tinha me visto, acho que 2 vezes. E mesmo Então, assim, assim, ela o que é que me leva? Ela precisava externar. Externar aquilo Entende? ali, jogar pra fora o que ela estava sentindo. Exato. Então, quando a gente também que tá se cuidando, a gente percebe que é com ela, Sim. ok? Mas se for uma outra gestante que não tá nesse clima, já tá sensível, entende? Então, assim, o quanto nós mulheres temos esse poder de elevar as outras Sim. e de colocá-las no chão, Sim. né? Então, é por isso que eu digo, né? Ela feliz, a mulher feliz, ela contagia. Mas ela é infeliz, ela consegue ser geracional. Porque realmente ela acessa lugares de forma muito cruel. Sim. E ela é muito assertiva na dor do outro. Na dor do outro. Coisa que a gente não consegue ver com tanta facilidade em homens. Sim. Pode existir. Mas é menos dolorido, né? É menos cruel, vamos dizer assim. Não tem... como é que eu posso dizer? Não tem aquela malícia do que vai se falar realmente. Uhum. Então, é complexo, gente. É complexo. E aqui a gente fala sobre várias dores, né? A dor da mulher que tá só, que eu sinto muita dor por estar só, eu preciso de alguém, eu preciso desse companheiro, enfim, tudo mais. Que aí a gente pode voltar para a liberdade, né? Do medo de ter essa liberdade, porque a gente tem um medo de poder estar só. Então, nos vimos sempre também vinculados a esse masculino, o que é natural, porque essa é a nossa energia aí
Yin, a gente vai A sempre gente precisar, busca a gente busca o Yang. o Yang. Tá, tudo bem, mas eu viver em prol disso é que não tá bem, né? Porque, na verdade, às vezes a minha busca pelo outro possa ser só inconformidade de lidar comigo mesma. Sim, sim. E aí vai gerar um descontentamento porque você vai se apegar a qualquer coisa que lhe é oferecida, De qualquer primeiro. migalha que lhe foi dada. E depois você quer, às vezes, até sair da situação porque você entende que aquilo não foi bom pra Sim, você e você não consegue. Porque você já buscava tanto que você se envolveu com alguém que não vai agregar a você. sim. E eu tô lendo um livro fantástico que fala sobre a cura da... Eu não tô conseguindo me lembrar agora, mas eu vou deixar quando eu postar aqui. Que fala sobre a criança, acolhendo a sua criança interior. Era uma psicóloga Hum, fantástica também. E ela fala sobre isso, né? Sobre a visão que a gente precisa ter dos nossos pais de forma realista. E nossa. quando a gente vai para a mulher que olha esse homem, que busca esse homem, né? De forma muito natural, porque é biológica, é instintiva, mas o quanto a gente reflete nele essa visão romantizada do pai e da mãe. Então, de repente, é importante. Eu acho bacana quando eu vejo um pai que é pai de menina, que trata a menina com muito zelo. Ela vai ter um conceito do que é amor e entender que ela não merece menos que aquilo. Sim. Isso é maravilhoso. Mas, de repente, ela esperar lá fora sempre ter um padrão pai, talvez não aconteça na história dela. Não. E essa frustração também vai ser muito grande. Então é importante a gente ter a visão, ela fala muito bem no livro, né? Que é importante a gente ter a visão real do que realmente são os pais, dos erros que os pais cometem, né? Então às vezes a gente tem o pai é o herói, a mãe é a heroína, isso é satisfatório pro ego da gente mãe também, né? Você saber que você é alguém para alguém, Sim. né? Isso mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa cabeça e nosso senso de responsabilidade e o ser no mundo. Mas a gente entender que o filho também precisa entender que a gente erra, que a gente erra muito e que a gente é mãe além dele. É importante. Sim. É importante, por exemplo, porque tu tem uma pequena, a coisa mais linda do mundo. É importante que ela entenda depois, quando ela tiver consciência disso, de que existe uma mãe, existe uma Joana além da mãe dela. Sim, existe uma mulher, Que existe uma existia pessoa, antes, que tem existe vontades, alguém. que tem Exato. desejos. E aí eu vejo muitas das mães, às vezes, trazendo para a sessão essas dores. Denise, eu não posso desapontar meu filho. Exatamente isso. Eu disse, então ele não sabe, talvez, a mãe que ele tenha. Sim. Ele entende só a mãe que aconteceu dali desde o nascimento dele. Então, às vezes, ele acredita na visão romantizada da mãe. Sim. Mas se eu tenho um filho, por exemplo, que não vai entender que eu preciso me relacionar com homens, vamos supor, no sentido de eu querer viver um outro relacionamento, eu não tenho essa Uhum. liberdade de dizer, olha, filha, a mamãe vai seguir, ela vai ter uma outra história, você vai ver ela acompanhada. Se aquilo me reprime ao ponto de eu sentir que estou desapontando meu filho, quão real eu estou sendo para ele, Nenhum. né? Nem Então, 1%. exatamente, e isso é perigoso porque ele vai buscar a mulher lá fora parecida com a mãe, Sim. né? Então é aquela visão romantizada. E às vezes algo que é muito pequeno é muito escandaloso para alguns conceitos. Então é natural. É natural que a mulher depois, mesmo depois da separação feito passou, queira se relacionar com outras mulheres. É um processo, cada uma vai lidar da sua forma. Sim. E Mas é tem um tempo, importante, né? tem um tempo para aquilo, mas é importante que isso seja tratado de forma natural, né? Para que o filho não possa achar, por exemplo, que uma pessoa que está chegando está violando Sim. aquele espaço, ou tomando o Invadiu o meu espaço espaço, dele. tomou o lugar que era só meu como filho e Exatamente. agora. E não é Não é dessa dessa forma, não forma. tem que ser dessa forma, né? Assim que eu me separei, eu tava conversando com um grande amigo e ele disse assim: você vai chorar muito, vai doer muito, mas olhe, não chore na frente de Maiana. E tem algumas coisas que as pessoas Sim. me falam que eu não concordo. E por mais que eu não debata aquilo com a pessoa na hora, eu reflito muito sobre. E aí, quando nós terminamos a conversa, eu fiz que erro. Talvez ele passou por uma separação também e mora com um filho. E eu pensei, talvez ele não ache justo que o filho dele veja ele chorando, porque ele quer demonstrar para o filho uma força muito grande. Sim. Mas a minha filha vai me ver chorando. E eu vou preferir muitas vezes que ela me console. Que ela Sim. diga, mamãe tá chorando, como já aconteceu Sim. algumas vezes dela dizer, mamãe fica feliz, você precisa ficar feliz. E eu entender Sim. que ela sabe que eu sou munida de sentimentos. Que eu Sim. não sou só a mãe que briga, eu não sou só a mãe forte, Sim. eu não sou só a mãe a que ela pode contar. Eu também Sim. sou a mãe que vai ficar frágil, que vai chorar, que vai se sensibilizar e que vai viver outras coisas. Outro vídeo que eu vi que eu achei interessante, mas que não quero aplicar para minha vida, Sim. foi um homem adulto já, e ele falava o seguinte, que era eternamente grato pela mãe ter aberto mão de viver por ele. Sim.
Mas olhando a trajetória desse filho, ele casou, ele tem duas Sim. filhas, ele vive a vida dele. E eu não acho justo Sim. que a mãe pare a vida para ser mãe. Eu não acho justo que a mulher deixe de existir para criar um filho. E não Sim. estou dizendo que ele está errado de ter seguido o Sim. caminho dele e vivido a vida dele. Ele está certíssimo, porque ele não ia casar com a mãe. Sim. Mas entende que a mãe perdeu toda a juventude Sim. em prol de um filho. E hoje o que ele diz é gratidão. E os anos que foram passados? Sim. Quantas vontades e quantos desejos e quantos sonhos essa mãe abdicou? E hoje, graças a Deus, a uma sociedade que evoluiu mentalmente, a gente consegue entender que isso não é mais necessário. Sim. Que eu posso criar minha filha com qualidade, eu posso ter um bom desempenho no meu trabalho, eu posso ser uma pessoa que estuda, eu posso ser uma pessoa que me cuida. Eu Sim. tenho um leque de vivências e oportunidades que eu posso ter. Eu não preciso ser só a mãe carrancuda que fica em casa triste, esperando um dia que o filho cresça para que eu possa viver uma vida. Exato. A gente hoje tem recursos infinitos para ser quem a gente nasceu para ser desde o começo. Sim. Eu não preciso mais me polir, me castrar por conta disso ou daquilo. Isso que tu tá falando é estupendo. Eu adoro esse assunto. Por quê? Porque, minha gente, estamos gestantes, né? A gente tem que falar pra maternidade. Mas... Mas por que isso é tão arretado, isso que tu tá dizendo, né? Eu sempre falo, desde lá de trás, desde quando a gente fazia a roda terapêutica feminina, e eu falava muito disso. Na sociedade da gente, a gente ainda tem uma seleção de trabalho muito uterina. Então, quando você vai para uma seleção de trabalho que lhe pergunta se você quer ter filho, você pestaneja para dizer se quer ter ou não. Porque E a aí gente você sabe que fica... isso castra muito a mulher. Sim. E aí você fica, será que meu crescimento profissional vai estar pautado nisso? Não. Será que a minha competência profissional vai estar pautada nisso? Então, quando eu vejo uma fala de mãe dizer assim, é possível você continuar conduzindo os seus pratos com um filho ali. Isso é muito pertinente, porque eu tô uma buchuda muito ativa. E o povo faz, Denise, tu precisa parar. Eu acho que eu escuto isso desde que eu Porque descobri. a senhora tá muito É, mesmo. desde que eu descobri o possível, você precisa parar, você precisa descansar, você precisa aproveitar. E eu disse, calma, eu tô no meu ritmo. Então, eu costumo dizer assim, e já teve perguntas, né, Denise, como é que tá sendo esse redescobrir de Denise? E, querida, tem coisas que eu realmente tô redescobrindo. Uhum. Tem coisas que eu tô aprendendo. Mas a Denise que vai vir, a Denise que tá nascendo agora, ela não é muito diferente da que já existia. Não. Porque é importante isso, sabe? A minha identidade não vai mudar depois de uma criança. É claro, eu vou mudar muitos fatores. Mas a identidade em si, a essência dessa Denise, ela vai se manter. Sim. E quando você me diz assim, é possível manejar até essa... E até que ponto eu vou abdicar da minha vida em prol do filho e depois eu não vou cobrar dele esse retorno? Que isso aqui é o É pior o erro. pior, né? Então a gente vê muitos pais ainda com aquele pensamento de que o filho tem a obrigação de cuidar de mim na Sim, e vê velhice. É quase que um muitos plano de adultos aposentadoria. que não conseguiram desenvolver sua vida amorosa, não conseguiram desenvolver sua vida Sim, acadêmica, sua sim. vida profissional, porque precisava continuar na barra da saia da mãe. Sim. Não podia se abster de viver um relacionamento que a mãe não concordasse, não podia ir fazer uma faculdade em outra cidade, Sim. porque isso era um cúmulo deixar a mãe sozinha. E aí é uma cobrança que só traz malefícios ao filho. Exato. Não foi bom pra ninguém. Não no foi fim bom das pra contas. ninguém. E aí, eu tenho um vídeo que era uma das versões do Chá com Prosa no Instagram que eu falo exatamente isso, sobre pais e filhos, né? E eu sou bem ousada nesse vídeo, porque eu falo sobre algumas leis de hierarquia que a gente nunca vai conseguir trazer de volta e nem, como é que eu posso dizer, retribuir. Então, quando a gente vai para um nível de hierarquia de pai, mães e mestres, a gente nunca vai conseguir retribuir, entende? Que Sim. mesmo que... É Maiana, né? O nome da tua pequena. Maiana. Ela queira retribuir todo o teu amor, ela não vai conseguir, porque foi uma doação de vida e foi uma escolha sua Sim. gerar, entende? Então, ela deixar, por exemplo, de viver alguns níveis de abundância ou acessar alguns locais de abundância na vida dela por você não faz sentido. Mas muitos filhos vivem nessa corrente. Vivem. Então, às vezes, eu posso fazer uma viagem sensacional e eu não vou fazer porque eu preciso cuidar da minha mãe. Às vezes aparece para mim uma proposta top para ir para outro país, mas eu não vou, ainda que eu queira, e eu me anulo para, como é que eu posso dizer, nesse sentimento de trazer para minha mãe esse conforto de, olha, tá vendo, a senhora se anulou, mas eu tô me anulando agora. Entende? E essa moeda de troca é dolorosa entre ambas as partes. Sim. E não precisa existir. Não. Na verdade, eu costumo dizer, né, nenhum filho pediu para nascer. Então... E as escolhas que eu tenho perante mãe, perante a decisão que eu tive de ser mãe, elas são minhas. Exato. Não é sobre Maiana ou sobre o que Maiana vai vivenciar. Exato. Foi eu que escolhi criá-la desse jeito. Foi eu que escolhi fazer dessa forma.
Então, eu não posso ter uma vida toda em prol do que Maiana vai fazer para me retribuir. Sim, sim. E continuar vivendo a vida, é claro que eu preciso também falar dessa solidão da maternidade, né? Então, desde o positivo, você já começa a sentir uma solidão. Não Sim, sei se rolou contigo, mas a sim, gente sim, percebe que os papos não são os mesmos, as amizades já não sim, falam mais as mesmas coisas, e tá tudo bem você viver esse processo realmente, porque filtra muita coisa, realmente, de quem vai ficar, de quem vai agregar ali. Mas quando a gente fala muito sobre essa rotina da mãe que é sozinha, é dolorido, né? É dolorido, é pesado. Não é opcional, vamos não. dizer assim, infelizmente. Mas mesmo assim, lutar contra isso e querer para viver a sua vida, isso é muito importante. Porque é sobre não se anular, é sobre não deixar de viver em prol de um filho, que também foi uma escolha sua. Sim, Mas eu costumo sempre dizer nas minhas sessões, entenda que a maternidade é como se você estivesse dentro de um... Eu costumo dizer assim, a vida é como se fosse uma grande avenida. E a maternidade é uma das ruas daquela avenida. Né? Eu não posso pegar ela e transformá-la na principal avenida. sim, Porque quando eu for fazer isso, vai se tornar doentio. Mesma forma que se eu pegar o trabalho e colocar como a grande avenida, vai se tornar doentio. sim, Né? Então eu preciso manter cada rua alinhada, o calçamento em dia, o lixo tirado de cada uma, para que realmente as coisas, o fluxo de carro, de vida, das coisas que eu quero que continue. flui, continue. Principalmente do amor próprio. Sim, Então, quando essas ruas começam a atravessar entre si, não começa a ter um fluxo bom ali, eu começo a me perder de quem eu sou. perde. Né? E quando você se perde de você, você vai frustrar a sua filha, você vai frustrar seu filho, você vai derramar nos outros dores, que não é culpa deles, Sim. E entende? esse excesso de cuidado, de atenção, de ser tão especial, exclusiva, única para o filho, também vai gerar dores em quem te cerca. Sim, Você vai esquecer do seu marido, você vai esquecer do seu trabalho, você vai esquecer de todos os outros âmbitos, porque o foco está numa coisa só. sim, E uma coisa que não te traz benefícios e recursos. sim. Filho não é atestado de felicidade, Não, não é atestado de fortuna e nem da te digo aposentadoria. de aposentadoria e te digo com convicção, Sim, não é garantia de nada. sim, Então, tudo o que eu faço pela minha filha é incondicional. Se ela agir ou reagir da forma que eu gostaria, ótimo. é uma Se ela caixa de não agir surpresa, dessa querida. forma, ótimo. Não é sobre mim, é sobre ela. Ela tem um comportamento, uma conduta, ela tem os sonhos, os Sim, futuros planos e as coisas que já estão prontas para ela viver, já estão disponíveis para ela e, e não para e, mim. e quando tu fala disso é arretar demais, porque a gente tem esse conceito que é meu filho. Então, se é meu filho, tem que viver sobre as minhas regras. Eu entendo que quando mora-se em casa, existem regras a seguir, precisam ser seguidas. Sim, Mas esse do que é meu, nada que é muito meu. Eu repito isso muito de forma latejante, porque as maiores dores, porque a gente, mulher, é expert em esquecer da gente em prol do outro. sim, E quando eu olho pra mulher, eu digo assim, querida, nada aqui é muito nosso. Você vai morrer só. Traz pra ela a sensação de que, opa, o que é que eu tô fazendo mesmo na minha vida, né? sim. Porque é isso, a gente quer tudo pra gente, essa necessidade de controlar, de que só quem faz bem feito sou eu, de quem só é uma ótima mãe sou eu, Nossa, de como quem eu só sabe. aprendi tanto isso. Entende? Então, assim, precisa abrir e diminuir o peso. E tentar dizer também, olha, não vou dar conta. Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me escute, ainda que seja uma ajuda paga, ainda que não seja. Tá tudo bem. Então, eu me lembro que eu falando com um amigo, eu disse assim, o Pietro vai estar com 6 meses, ele vai estar no hotelzinho. É 6 meses no hotelzinho. De querido, a vida Se precisa for continuar. necessário, sim, A vida precisa continuar. sim, Né? Eu não vou ser a primeira nem a única. não. Então, entende? Então, assim, não é saudável esse fluxo também. Então, é importante a gente tentar ter o equilíbrio. Tentar, né? Claro, que isso é uma busca constante. Ter um equilíbrio de não terceirizar, de trazer valores na criação, mas principalmente respeitando quem somos. Sim, Né? O nosso, ele só consegue ser saudável se a gente tiver com eu muito bem. Então, eu exatamente. só vou conseguir ser uma boa mãe se eu tiver sendo uma boa mulher para mim. Né? Porque senão até a frustração tua E é filha vai nessa perceber. ordem. É nessa ordem. Mãe bem, filho Filha bem. bem. Exatamente. Não é o contrário. Eu teve uma colega que eu comentando com ela, eu disse que ela acabou de parir também esses dias. E ela dizendo, Denise, a ajuda da mãe é primordial. Depois que você tem bebê, eu disse, por quê? Porque é a mãe, né? Eu quis entender porque é a mãe. Mas porque a mãe cuida de você. Sim, A maioria das pessoas que chegam pra cuidar de uma mulher que acabou de parir quer cuidar da da criança. criança. Só que a criança só vai ficar bem se a mãe estiver bem. Se a mãe não estiver bem, ela não vai conseguir amamentar, ela não vai conseguir fazer nada. E sua mãe vai estar lá pra fazer a comida que você gosta, ela vai cuidar Ai, de você. é bem verdade. Então, ela disse, é um cuidado diferente. Você vai perceber que é um cuidado diferente. Eu disse, Até poxa, um tempo. Depois até um você tempo. mesmo diz, ai, mãe,
Tchau. Tá bom. A gente já tá legal aqui. Tá ótimo. Deixa eu cuidar Né? do meu filho. Mas exatamente nessa sequência. Se a mãe não estiver bem, Não nada vai estar bem. Eu costumo dizer que a mulher, nesse efeito contagiante, quando ela não tá bem em casa, todo o restante não flui bem. A comida não vai boa, o relacionamento não vai bom, o sexo não vai bem, nada flui bem. Nada encaixa. Nada encaixa, né? Porque essa energia yin é muito disso, sobre essa sensibilidade, sobre ver o belo. Por isso que quando você traz uma comida pra mulher, ela faz uma mega de uma janta fantástica. Ela tem esse poder de transformar a casa em lar. Ela tem esse poder de gerar a vida, de trazer alegria. Por isso que a maioria das falas dos meus pacientes homens é sobre isso. Quando a mulher não tá, é vazio, Denise. A casa fica morta. Então, veja, temos o poder de dar vida. E quando eu falo da vida, não é só sobre gerar. E aqui eu quero falar também sobre essa dor da infertilidade. Então, a gente tem uma sociedade hoje que planta muito essa mulher super independente. Não você consegue fazer a inseminação depois de 40. E a gente sabe que, na bem verdade, não é assim. E hoje tem uma camada na sociedade de mulheres frustradas porque não conseguem gerar. Sim. Mas porque foram levadas pelo efeito manada que a gente falou lá atrás, desde a transição capilar. Não, você vai dar conta. Primeiro, o melhor casamento do mundo é seu carro, seu trabalho, nanana. E tá tudo bem também ser, se isso for minha vontade. Mas eu tenho que estar muito ciente da jornada que eu tô. Por isso que o processo terapêutico é tão importante, gente. Sim. Porque na terapia, a gente consegue perceber a jornada que a gente tá trilhando. Perfeito. E os trilhos que a gente tá, e as decisões que a gente toma, as coisas que a gente vai deixar de ter por conta dessas decisões. Porque a partir do momento que eu me abdico ao ponto de dizer, não vou ter filhos, tudo bem. Na terapia, vai trazer pra você eu vou saber lidar com isso lá na frente. Sim. Porque eu me quero escuto. ter porque eu tô em busca de outra coisa ou porque realmente eu não quero ter, não é importante pra mim. O questionamento, não Exato. só o eu não, ou eu sim, é o que vem por trás. Você tá preparado pra isso? Exato. Você tá preparado pra isso daqui a 10 anos? Porque hoje você é uma Denise, mas daqui a 10 anos, Exatamente. como você vai ver isso? Isso é fantástico. E aí Terapia existe essa gama de mulheres que hoje, graças a Deus, a gente tem muito recurso, né? Aí a ciência ela é fantástica nisso. Mas é importante falar de depois de uma decisão que você toma, a dor que você vai fazer para reverter aquilo. Então, é sobre isso. E aí é tipo, eu não quero ser mãe, tá? Mas eu não quero ser mãe. Ou a sociedade me disse que não é bom ser mãe. Sim. Ou porque a minha mãe não foi uma boa mãe. Ou é porque me disseram que não era ser bom O mãe. que é que eu tenho visto de maternidade? Exato. Até onde está pesando? Exato. E aí eu tenho uma paciente que eu vou me lembrando dos ganchos, sabe? Tem uma paciente que ela disse pra mim, ela disse, Denise, eu não consigo me dar bem com a minha mãe. E na sessão a gente foi desenvolvendo e ela disse que tem uma filha. Eu disse, como é teu relacionamento com a tua filha? Ela disse, eu não consigo conviver com a minha filha. Veja, então uma dor geracional que veio da mãe, repercutiu nela e sobrou pra filha. Sim. Então, às vezes isso acontece também com aquela que nem gestou. A mãe derramou nela e ela ali se recluiu. Às vezes não era a vontade dela de não gerar. Mas porque disseram um tanto que a maternidade era um bicho tão monstruoso, ou que ela tinha que se anular, parar de viver em prol do filho, que ela decide não ter. Eu não tenho maturidade, já escutei isso, eu não tenho maturidade emocional para gerar um filho. Aí você olha assim, por isso que a maternidade de Deus foi tudo de essa caverna, né, que você descobre. Sim. Pai, deve ser algo muito grandioso, ou nada muito disso, ou só a sua forma dele conduzir a questão da maternidade em si. É complexo, mas nem sempre precisa carregar tanto peso sobre esse assunto. Perfeito. Né? Então, a gente precisa, como eu falei lá no podcast, né, da Natália, dar nome às coisas. E quando a gente vai para isso, e eu vejo no teu dia a dia, tu fazendo ali teu diário, né, o diário terapêutico, devocional, seja lá, porque cada pessoa tem uma forma de colocar. É muito importante, gente. Então, a gente consegue dar nome às coisas se permitindo sentir. Tá, eu não quero realmente ser mãe, eu quero ser mãe. Por que eu não quero? Por que me disseram que eu não queria? Será que realmente... Entende? E aí, quando chega uma certa idade que eu não consigo mais gerar, aquilo fica como se fosse uma ficção na minha cabeça. Sim. Então, já chegaram mulheres para mim, não, mas o foco era aquele. Nada na minha vida fluía mais, porque eu estava empenhada com aquilo. E toda a minha energia gasta só naquela questão, aquele E aí, ponto. a cada negativo que recebe é um baque emocional tão grande, que é como se fosse um atestado de incapacidade minha por não ter gerado. É isso mesmo. Entende? Então, a gente precisa falar sobre essa gama de mulheres que também está nascendo nessa sociedade, porque é fruto dessa geração lá de trás que plantou que a maternidade não deveria existir aqui na frente. Exato. Que ela tinha mesmo era que ser independente. Ela pode ser independente também. E a maternidade também. Existe um lugar para tudo, lembra das ruas? Então, eu acho que é fantástico a gente entender que a mulher ela é tão cíclica e ela é tão ampla nesse aspecto. Entende? Mulher falar sobre esse universo feminino é falar sobre isso, entende? Sobre essa força
e essa fragilidade, sobre essa sensibilidade e essa vida que ela carrega. E quando tudo está adoecido, quanto isso pesa na jornada dela e de E todos dos que ela outros. rodeia. Então, eu acho que é muito disso. Deixa eu ver aqui na minha pauta se tem mais alguma Essa coisa. pauta tem coisa, viu, minha E gente? aí, e essa pauta é grande, né, amiga? Mas aí, rapaz, a gente falando desse universo feminino, não tem como a gente não falar sobre as competições. Não. E quando a gente fala lá de trás sobre esse ciclo de beleza, né, desse meio de beleza que se envolve, fala muito sobre a competição, né? Eu imagino que, por exemplo, os nutricionistas devem ter muito disso, né? De repente, porque eu acredito que tem paciente que chega lá e diz, eu quero ficar assim, né? Aí você olha, querida, assim você não vai ficar. Meu amor, veja. Olha, Porque assim não. não é seu biotipo, né? Querida, não. Então, para trazer toda essa mentalidade, e isso reverbera de tal forma essa competição, que tem pessoas que não vão na academia porque não suportam ver outras mulheres na academia, né? Então, às vezes minha autoestima tá tão baixa que eu não consigo suportar conviver ou ver uma outra mulher Sim. malhando que não esteja de acordo com... Tu entende? Então, assim, isso é amplo demais. É um assunto que daria, eu acho que 30 podcasts pra gente falar. Dá. Dá Porque sim. são dores em comuns que a gente tem, cada uma da sua forma, mas são dores que se conversam entre si e a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente coloca para debaixo do tapete, menos cura acontece, Sim. né? Menos mulheres têm acesso, menos mulheres têm conhecimento, menos mulheres se identificam e menos mulheres se curam também. Perfeitamente. Então, Isso mesmo. a gente precisa trazer, sabe? Vai ter uma tonelada de mulheres que eu tô chamando para vir para gravar o pod, cada uma na sua especialidade, mas é muito rico, porque cada uma vai trazer a sua forma de ver aquilo, né? E principalmente para trazer e dizer assim, poxa, Caruaru tem uma gama de mulheres muito arretadas, que a gente precisa ter esse assunto para conectarmos umas às outras, aprendermos umas E às muitas outras. vezes para perceber que a dor de uma é a dor da outra, ela Sim. só não é falada. E aí, quando eu começo a perceber que existem pessoas que passam pela mesma situação, pelos Sim. mesmos momentos, pelos mesmos motivos, eu começo a ver de uma outra forma. Eu me lembrei agora de um dia que eu estava no salão, e já faz algum tempo que eu decidi que ninguém vai falar mal de mulher perto de mim. Como assim? Fulano chega pra você e diz, uma pessoa que costumam falar muito mal de Anitta, Sim. tá? Elegeram Anitta como a mulher que representava o país. Sim. Exemplo. E aí eu me lembro que essa cliente chegou e disse, não admito isso. Não aceito isso, não concordo com isso. Porque aquela Anitta, ela é vulgar, ela só faz Sim. balançar a raba, a Anitta não sei o que, não sei o que. Eu fiz, eu gosto dela. Disse, o quê? Eu não acredito que você, uma moça jovem, tão educada, consiga gostar de Anitta. Eu disse, gosto. Sim. Gosto da representação que ela tem. Sim. Não estou dizendo que ela é um exemplo ou que eu vou balançar a raba do mesmo jeito que ela. Sim. Mas eu acredito que ela é uma mulher nessa geração que conseguiu atingir o objetivo que ela queria, conseguiu atingir um lugar e ela não é só aquilo. Se você for ver a vida dela financeira, se você for ver a vida dela de empreendimentos, se você for ver tudo o quanto ela já alcançou, Plantou. não significa dizer que estar com um short curto e dançando invalida todo o resto. Sim. O que invalida todo o resto é o nosso olhar diante da situação. E a partir do momento que eu me disponho a estar falando mal de Anitta, tá falando mal de Luísa Sonza. Por que Fala eu tô muito mais falando sobre disso? mim, né? Eu tô falando de mulheres que são referências em serem Sim. apontadas, né? A partir do momento que eu consigo só falar sobre elas, tá falando sobre mim. Exatamente. Basta você olhar para essas pessoas e ver a aparência delas. A forma que elas se vestem, a forma que elas prendem o cabelo, a forma que elas se posicionam, a vida que elas tiveram de seguir a manada, de namorar, noivar, casar, ter filhos, Sim. de não ter Fiz tudo desenvolvido numa direitinho. carreira profissional. E agora? E isso é um exemplo muito grande Sim. que a gente tem de castração Sim. e de competição. A partir do momento que eu abdiquei de fazer tal coisa, eu não posso jamais concordar que fulana tenha coragem de fazer. Exato. E não se trata disso. Fulana, ela tem o direito de viver a vida dela como ela Isso deseja. que tu tá falando Ela pode fantástico. balançar a raba dela, subir, descer, ficar com quantos homens ela quiser. Isso não muda em nada pra mulher e não muda em nada pra mim. Porque é a vida dela. Então, a gente precisa aprender que nós não precisamos estar competindo com o outro. Exato. Que o outro não é a nossa régua. Exatamente. Então, que fulano faça aquilo que ele acha bom. Fulana viva o que ela acha extraordinário. Eu vou me comparar comigo mesma.
A evolução que eu tive de um mês pra cá, a Sim. evolução que eu tive de um ano pra cá, de 10 anos pra cá, a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje. Isso é muito mais importante do que gastar a minha energia pensando em que Denise fez ou que Denise vai fazer e Sim. competir sem Denise estar competindo comigo. Porque eu só observo a vida dela, mas eu não tô agindo pra ter nada. Exato. Eu só tô gastando minha energia em criticá-la e apontá-la. Sim. E isso fere o feminino. Sim. A partir do momento que eu não consigo ver em outra pessoa que, além das atitudes dela, ela é um ser humano, que ela é passiva de erros e acertos, e que ela também tem a parcela dela de coisas boas, eu tô me ferindo. Porque se eu não consigo reconhecer na outra pessoa as vantagens e a necessidade que ela tem de ser quem ela nasceu para ser, como eu vou ser quem eu nasci para ser? E isso é muito arretado que tu tá dizendo, porque aí isso fala lá de trás, como a gente não respeita os nossos instintos e as nossas intuições. Então, muitas das vezes, é um exemplo aqui bem tosco. Eu queria muito, por exemplo, sei lá, ser arquiteta. Mas a minha família me disse que eu tinha que fazer direito. Sim. E aí eu faço direito, né? Eu não respeito a minha voz, eu não respeito a minha intuição, eu vou seguir a manada da família, em respeito, em ordem, a família, em orgulho, a família é linda. Mas assim, é muito fácil quem tá nesse cenário achar que o outro também precisa abdicar. Então é mais fácil pra mim, se eu fui reclusa ou reprimida naquilo, eu vivi, eu vou cobrar do outro que também viva. Sim. Então percebe que a minha frustração, ela consegue ter um espelho muito rápido. Porque a gente não consegue ouvir. E quando eu digo isso em consultório, às vezes ecoa diferente, mas eu sempre esclareço. Querida, escute sua intuição. Sabe, primeiro a gente sente. A gente sente quando a gente deve tomar uma decisão. A gente Sim. sente. A gente tem dificuldade de obedecer isso, porque está muito abstrato ainda. Eu quero algo certeiro. E às vezes eu me prendo numa vida de certezas. Eu falei sobre isso no último Chá com Prosa, que eu falava sobre sonhos. Às vezes a crença limitante que nos impede de alçar vários voos é exatamente isso. Eu quero estar presa numa vida de certezas. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Né? Então, são crenças que a gente vem alimentando dentro da gente por muito tempo. E quando elas não são acessadas, é exatamente isso. A crítica que vai para o outro é sempre sobre a frustração que eu vivi. Exatamente. É sobre o que me prende. Então, a liberdade do outro fala sobre muito minhas correntes. Então, enquanto a gente não tiver e entender que a vida do coleguinha é só a vida do coleguinha, que não precisa fazer sentido pra mim, eu viajei. Teve uma menina que veio na caixinha de perguntas assim: eu prefiro ver conteúdos de terapia, não de viagem. Eu disse: tá tudo que bem. pena. Eu disse: tá tudo bem. Viajar é tão bom. É normal. Inclusive, eu amei. Eu disse: tá tudo Porque bem, fui querida. a lugares sem ir. Foi Eu ótimo. disse: tá tudo bem, querida, que não faça sentido pra você. Mas percebe que ali fala muito mais sobre, tipo, eu não vou viajar, então eu também não quero que ela. Entende? Então, se você se deixar levar por esse meio digital hoje, por isso que a gente percebe hoje uma adolescência tão inconstante. Sim. Uma adolescência tão desesperada por afetos e a busca por esses afetos em lugares que não existem. Sim. Né? Então, a gente sempre precisa se recordar quando tá com um adolescente na sala, querida, like não é amor. Né? Comentário não é abraço. E trazer para esse adolescente que precisa ter relações reais é muito difícil, porque eles já nascem com o telefone na mão. Sim. Né? Mas a gente precisa se recordar de que quem quer tá presente mesmo. Dá um jeito. Dá um jeito. No rolê vai estar presente. Mas eu acho que é isso, gente. Que prosa gostosa! Ui, chega suei. Olha, já você que tá aí na live ainda, se tem gente na live, acho que já acabando a live. No Instagram, me diz se você gostou, se não gostou, tá? Me diz se a gente vem mais. Eu amei. Pra você que vai ver depois gravado, vai ouvir no Spotify, foi muito bom te ter aqui, né? Da outra vez, já puxa teu chafé, pega aí tua bolacha ou teu chocolate, o que tu queira, e vem sentar pra gente bater essa prosa gostosa. Jó, foi delicioso ter você aqui. Seja muito bem-vinda. O Chá com Prosa vai ser sua casa, sempre que você quiser vir pra trazer temas como esse. Eu sei que você fala de forma... Não diz isso, não. Venha, porque a gente precisa de mulheres que dê esse acesso. E eu vejo que você tem muito essa missão de vida. Né? De trazer esse outro conceito para a mulher, de que é possível sim. E é muito gostoso quando você traz isso não só em palavras ou em posts, mas em vivência. Sempre que você vive isso. Né? Então, é essa vivência que é muito mais... Ela conecta muito mais do que qualquer texto de Instagram. Exatamente. Então, continua a tua jornada. Foi um prazer estar contigo. E a gente se vê no próximo Chá com Prosa. Yes. Vice, olha. Embora. Se não estiver aqui, cheiro. estarei assistindo.